Olá, pessoal. Sou o professor Jorge Paiva. Muitos já me conhecem aí, já fiz minha apresentação na aula anterior. Hoje, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre permutação, arranjo e combinação. Os conceitos e diferenças de cada uma delas, tá? Então, bem-vindo à nossa apresentação sobre permutação, arranjo e combinação. Estes conceitos fundamentais da matemática são essenciais para resolver problemas de contagem em diversas áreas, desde a estatística até a logística e planejamento. Ao longo desta apresentação, exploraremos cada um desses conceitos em detalhe, suas diferenças e aplicações práticas. Preparados para mergulhar no fascinante mundo da análise combinatória? Vamos começar a nossa jornada matemática. Vamos lá, gente, então. Basicamente, quando a gente trabalha com arranjo, permutação e combinação, gente, nós trabalhamos da seguinte maneira, tá? A gente começa com permutação, vindo lá do princípio fundamental de contagem, tá? A gente começa a trabalhar com permutação. Então, o que vem a ser permutação? A permutação arranja todos os elementos do conjunto em uma ordem específica. O que é arranjo? É a disposição de um subconjunto de elementos considerando a ordem. E a combinação? Seleção de um subconjunto de elementos sem considerar a ordem. Rapidinho, um resumo aqui de permutação, arranjo e combinação para vocês. Tá? Permutação, como está dizendo, é um conjunto. Vou imaginar uma sala com 20 alunos e eu queira saber a ordem de chegada de cada aluno na classe. Quem foi o primeiro a chegar até o 20º aluno. Então, para o primeiro eu tenho 20, para o segundo eu tenho 19, porque a gente não vai contar duas vezes o aluno que chegou. Se já chegou, né? Não vou contar novamente. O terceiro, 18, 17, até chegar o último, que vai ser uma possibilidade só para ele. Então, a gente vai fazer a permutação de 20, a gente vai fazer 20 fatorial. Agora, imagina essa mesma sala, agora vamos criar uma questão de arranjo. Observe que eu peguei todos os elementos do conjunto. No arranjo, eu quero saber os 3 primeiros que chegaram na sala. O primeiro, o segundo e o terceiro, nessa ordem. Então, eu peguei um subconjunto ali. Então, o primeiro eu tenho 20 possibilidades, o segundo tem 19, e para o terceiro eu vou ter o quê? 18 possibilidades, né? Existe uma formosinha para arranjo, mas dessa maneira eu acho bem tranquila, bem intuitivo, bem mais fácil de fazer do que aplicar a fórmula. Vamos nessa mesma questão, eu vou mudar para combinação. Imagina essa mesma sala, os 20 alunos, tá? Eu quero saber os 3 primeiros, mas não importa a ordem, eu quero saber que os 3 primeiros chegaram. De novo, o primeiro 20, o segundo 19, o terceiro 18. Só que, para fazer a combinação, eu posso ter ABC, CBA, TAB e a mesma combinação. Então, nós vamos ter que dividir esse valor por 3 fatorial. Então, rapidamente, aí eu fiz um resumo para vocês sobre permutação, arranjo e combinação. Mas vamos lá, eu não quero que esse vídeo fique muito longo, vamos continuar com a nossa apresentação. Permutação, conceito e fórmula, gente. Definição. Permutação é a exposição de todos os elementos do conjunto em uma ordem específica, onde cada arranjo difere, pelo menos, na ordem de um elemento. A fórmula, gente, é a permutação, é o N fatorial. Se eu tiver 5 elementos numa fila, eu quero saber expor deles de várias formas diferentes, como é que eu posso fazer? Vai ser o quê? 5 fatorial, 5 primeiro, 4 segundo, 3, 2, 1 e assim vai. Né? Aqui, fatorial de 5, números inteiros positivos de 1 até n, né? O 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Gente, 6 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá? Eu vou botar algumas atividades sobre permutação para vocês, só para vocês lembrarem o que é exercícios bem básicos, tá bom? Exemplo prático de permutação. Problema: organizar 3 livros ABC em uma estante. Número de permutações, gente, 3 fatorial, igual a 6. O resultado dessas permutações são esses elementos aqui. Interpretação. Cada permutação representa uma ordem única de organização dos livros na estante. Se eu tivesse 4 livros, seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Gente, bem simples, permutação não tem muito mistério, né? A gente pega o conjunto todo. Vamos agora falar um pouquinho sobre arranjo. Arranjo, conceito e fórmula.
Arranjo é a disposição de um subconjunto de R elementos de um conjunto de N elementos. Ou seja, eu tenho um conjunto com N elementos, eu vou arranjar somente uma parte deles. Tá? A fórmula é essa aqui, é o N fatorial dividido por N menos R fatorial. Eu sempre falo que tem essa fórmula, tudo bem, a gente vai acabar trabalhando com ela, mas a gente consegue fazer isso intuitivamente. Porque, por exemplo, aquele exemplo que eu dei para vocês dos 20 alunos, aqui eu teria 20 fatorial, e aqui eu teria 20 menos o quê? Eram 3 alunos, que a gente quer saber o primeiro, segundo, terceiro ao chegar na escola, vai ser 17 fatorial. Se você observar 20 dividido por 17 fatorial, vai ficar 20 vezes 19 em 18, porque a gente vai eliminar, vai 17 fatorial por 17 fatorial vai ficar igual a 1. Mas isso a gente vai ter tempo para trabalhar também. Tá? Explicação. Esta forma calcula de maneira a se selecionar e ordenar R elementos de um conjunto de N elementos. Um exemplo aqui que é dado para a gente é o seguinte. Você quer organizar 2 livros num total de 4. Eu vou escolher 2 livros num total de 4. 4 vezes 3. Não é isso? 4 vezes 3 ali. Tem que fazer. Pronto. 12. Aqui está a fórmula. A gente fez a fórmula aqui, fez com a fórmula, sem problema nenhum. É arranjo de 4, 4 menos 2, né? Aqui a gente vai ficar com 4 fatorial 24, por 2, 12, e pronto. Tá bom? A interpretação. Cada arranjo representa uma seleção e ordem única de 2 livros dentre os 4 disponíveis. Vamos lá. Continuando aí, vamos falar um pouquinho sobre conceito e a fórmula agora de combinação. Combinação é a seleção de um subconjunto de R elementos, de um conjunto de N elementos, sem considerar a ordem. A gente lembra da fórmula? Se eu tirar esse R aqui, essa fórmula é de arranjo, com R é a fórmula de combinação. Lembra do exemplo que eu dei também, dos 3 alunos chegando? Eu não quero saber agora, quero saber quem foram os 3 primeiros a chegar. No primeiro, não interessa quem é o primeiro, segundo e terceiro. A gente vai utilizar a combinação. Tá? Esta fórmula calcula de maneira a selecionar R elementos de um conjunto de N elementos sem importar a ordem. Tá? Vamos aqui um exemplo. Ó. Selecionar 2 bolas de um conjunto de 4, A, B, C, D. Então, o que acontece? Ele usa a fórmula de combinação aqui, ele faz o 4 fatorial dividido por 2 fatorial, mas depois dividir por 2 fatorial, porque escolher, selecionar a bola AB e BA é a mesma coisa. CD e DC é a mesma coisa. Né? Por isso que ele coloca aqui, ó, B, AC, AD, BC, BD e CD. Cadê DC? É a mesma coisa, né, gente? Cadê ADB? É a mesma coisa. Tá? Cada combinação representa uma seleção única de 2 bolas independentes da ordem. Tá? Vamos falar aqui um pouquinho das diferenças principais? Gente, permutação considera todos os elementos do conjunto. A ordem é crucial. Exemplo, organizar todos os livros em uma estante. Arranjo, seleciona um subconjunto de elementos. A ordem é importante. Exemplo, escolher e ordenar os 3 primeiros colocados de uma competição. A gente quer saber aqui quem é o primeiro, o segundo e o terceiro. Combinação é também um subconjunto de elementos, a ordem não importa. Exemplo, escolher membros para o comitê. Tá? Então, isso aí são uns exemplos, tá, de como a gente trabalha com essas diferenças, tá? É bem interessante. Quando a gente trabalha com essas diferenças aí, entender como são essas diferenças. Tá bom? Então, vamos continuar aqui. Aplicações práticas de permutação. Tá? Organização de eventos, determinar a ordem de apresentações em uma conferência, considerando todas as possíveis sequências dos palestrantes. Ou seja, todos os palestrantes não vão participar. É uma permutação, a gente não pegou uma parte do conjunto, a gente pegou tudo. Criptografia, criar senha segura, utilizando permutações de caracteres, aumentando a complexidade, dificultando a quebra de segurança. Tá? Logística, utilizar rotas de entrega, considerando todas as possíveis ordens de visita a diferentes locais. Ou seja, tem que pegar todos os locais, né, ali, pode ter que fazer uma permutação. Design de interfaces, aqui, explorar diferentes layouts, menus ou botões de aplicativo, tentando várias permutações para encontrar mais intuitivo. Aqui são alguns exemplos aí de que a gente pode trabalhar com
permutação. Arranjo, gestão de projetos, planejar a sequência e execução de tarefas críticas em um projeto, considerando diferentes ordens possíveis, ou seja, a gente vai pegar todos os projetos, a gente vai pegar uma parte do projeto. Opções esportivas, determinar as possíveis formações de um pódio, uma competição com vários participantes, ou seja, tem uma parte também. Planejamento de cardápios, criar diferentes combinações de pratos para o menu de degustação. Aqui ele considera que o menu de degustação não está pegando todo o conjunto, só pegando só uma parte. Tá? E sequenciamento de DNA, aí que eu deixo para vocês também pesquisarem como é que a gente faz essa pesquisa, essa aplicação prática de arroz. Aplicações práticas de combinação, gastronomia, selecionar ingredientes para uma receita, onde a ordem de adição não afeta o resultado final do prato, ou seja, de novo, não afeta, né? A ordem ali não afeta, então você pode fazer de várias maneiras. Então, se você colocar o ingrediente ABC ou CAB, são os mesmos, então é uma combinação. Formação de equipe, escolher membros para um grupo de trabalho, focando na composição e não na ordem da seleção. Análise de dados e loteria, gente. A loteria de jogos de azar é uma combinação também, porque, por exemplo, ao jogar na Mega Sena, ou qualquer jogo aí que tenha, o que acontece? Você escolher 6 números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é a mesma coisa que foi 6, 5, 4, 3, 2, 1, é o mesmo jogo. Né? Outros exemplos aqui contextualizados, a permutação, organizar um desfile de moda com 5 modelos. Cada ordem de apresentação dos modelos cria um impacto visual único, tornando a sequência crucial para o sucesso do evento. Arranjo, planejar uma conferência com 3 palestrantes principais de um total de 5 palestrantes disponíveis. A ordem das apresentações afeta o fluxo e o impacto do evento. Então, se a ordem afeta, é interessante saber quem é o primeiro, o segundo e o terceiro palestrante. Combinação, contexto. Formar um grupo de 3 alunos para um projeto de uma classe de 5. O foco está nas habilidades complementares dos alunos, não na ordem que foram escolhidas. Não interessa a ordem, é uma questão de combinação. Pessoal, dicas para a resolução de problemas. Identifique o tipo de problema, ou seja, se a permutação, arranjo ou combinação. Se a ordem não importa, você tem que verificar isso aí. Aplique a fórmula correta, permutação, arranjo ou combinação. Tá? Verifique o resultado, faça uma contagem manual para problemas pequenos, para confirmar se o resultado calculado está correto. O que acontece? Quando os problemas são de valores pequenos, dá uma olhadinha, vê se realmente deu 6 resultados. Faz as combinações lá, vê se é isso mesmo, ou será que tem muito mais? Entendeu? É bem interessante você utilizar isso. Gente, praticar. Praticar para ver as várias analogias que a gente vai poder fazer, as várias comparações que a gente vai fazer com vários, utilizando de arranjo, mas com vários contextos. É bem interessante. Tá? Conclusão e reflexões finais, gente. Resumo dos conceitos. Permutação lida com a ordem de todos os elementos. Arranjo com a ordem do subconjunto. E combinação com a seleção sem considerar a ordem. Importância prática. Estes conceitos são fundamentais para resolver problemas complexos de contagem e otimização em diversas áreas da matemática e suas aplicações no mundo real. Desafio contínuo. Continue explorando e aplicando esses conceitos em diferentes contextos para aprofundar a sua compreensão e habilidade de resolução de problemas. Tá, pessoal? Vou deixar um questionáriozinho aí para vocês, bem simples, só para a gente trabalhar com permutação, arranjo, combinação. A ideia é a gente fazer um nivelamento. Eu sei que talvez aqui tem muitos professores que já conheçam muito bem trabalhar com análise combinatória, nessa parte de mutação, arranjo e combinação, mas a gente vai começar nivelando aí por baixo. Vai seguir um outro vídeo, nesse outro vídeo aí tem exemplos de permutação, arranjo, combinação, também exercícios básicos, e eu vou postar aí para vocês outras coisas, só para a gente criar um ambiente aí bem legal de trabalho, tá bom? Então, pessoal, a gente fica aqui, tá? Até a próxima, com outro vídeo, com outras explicações, tá bom?